Bom, sou o Chico. Comecei a me interessar pela literatura na faculdade. Um curso de Ciências Sociais na graduação, e à medida em que as aulas foram transcorrendo, sempre apareceu uma referência ou outra de algum professor a respeito de um autor brasileiro, europeu ou de outra nacionalidade, sempre com a perspectiva de que aquele livro, aquela ideia, ela traria um elemento interessante para se pensar algumas questões da sociologia que a gente estava discutindo ali num viés, digamos, mais teórico, assim, dentro da ciência mesmo, né? E aí é que eu comecei a, digamos, me enveredar pela literatura. Trabalhos literários eu tenho, acho que posso considerar três livros publicados, 2 de literatura propriamente dita, 1 de sociologia, mas é uma sociologia da literatura, né? O primeiro deles, que é o de sociologia, foi uma pesquisa que eu fiz sobre a carreira e a obra do João Cabral de Melo Neto, um poeta pernambucano, né? E esse trabalho, desde o primeiro momento em que eu comecei a pensar na concepção do livro até a finalização dele, eu acho que transcorreram uns 10 anos, mais ou menos, né? 10 anos, não tanto por competência, mas por circunstâncias da vida que foram se desdobrando, digamos assim. E aí, de literatura mesmo, de ficção, eu tenho 2 livros, né? Uma coletânea de contos, que se chama Morada e Outros Contos, né? Foi uma estreia literária, digamos assim. Isso foi no ano passado. Ano passado. Tá fresco o livro. Foi lançado aqui mesmo na Literacia, né? E aí no último dia 13 teve o lançamento do segundo livro, chamado O Olhar de Cão. Tem um exemplar aqui para as pessoas olharem. E esse livro ele é uma coletânea de crônicas ficcionais. Eu falo ficcional porque o eu lírico narrativo do texto é o meu cachorro piquinês. Então, na verdade, talvez nem tenha sido uma estreia minha, acho que foi a estreia dele. Chegou um determinado momento que, por conta do falecimento do meu pai, de problemas de saúde da minha mãe, eu e minha esposa tivemos que trazê-la para morar conosco, né? Tinha a alternativa de internar e tal, mas conversamos e decidimos que talvez a situação melhor no caso dela seria ficar em casa junto com a gente, né? E ela passou, acho que os últimos 6 anos da vida dela em casa, né? Foi nesse período que o Olhar de Cão foi sendo escrito aos poucos, né? Eu falo para os alunos que chegou para os alunos e para os amigos, na verdade, né? Mais para os amigos do que para os alunos. Chegou num determinado momento, num dos picos de desespero de você ter que cuidar de idoso, e um idoso que está morrendo bem lentamente ao longo dos anos, né? Estava com a minha mãe auxiliando-a no banheiro, ali na higiene pessoal. Olhei para a sala, o meu cãozinho estava deitado em cima do sofá, com o olhar mais tranquilo do mundo. A mais límpida imagem da placidez e da serenidade. E olhando aquilo eu pensei, né? Eu aqui nesse turbilhão de sentimentos e sofrimentos, e esse cão está aí como quem diz, é a vida, está esperando o quê? É uma coisa diferente dessa? Não há coisa diferente dessa, né? E naquele momento deu uma espécie de estalo para pensar, e se eu escrevesse sobre essa situação, sobre o olhar dele. Bom, o grosso da vida acadêmica são as aulas no curso de Propaganda e Marketing aqui na cidade, na Unip, né? Mas em termos de literatura eu já tenho um projeto em andamento, né? Não sei exatamente ainda
quando estará pronto, porque eu tenho uma certa amorosidade na escrita. Eu demoro muito para escrever. E esse projeto eu vou voltar a uma coletânea de contos mais ou menos na mesma pegada da Morada, do primeiro livro que eu lancei no campo da ficção. Né? Desse projeto já há 5 contos completos, de repente esperando uma revisão, um refinamento e tal, e tem um que está no meio do caminho. Provavelmente eu só vou retomá-lo em janeiro, nas férias, porque acho que é quase impossível começar antes disso daí. Mas eu acho que, por exemplo, talvez seja muito difícil imaginar um lançamento no ano que vem, porque a ideia é uma tentativa de um livro um pouco mais substancial, digamos assim. O Olhar de Cão é um livro absolutamente inusitado para mim, né, por alguns motivos. Primeiro, enquanto eu estava no processo de escrita, pessoalmente, aí eu até confessava para alguns amigos, e a confissão vai num dos textos também do livro, né, que eu nem julgava a literatura propriamente dita, né, ou pelo menos a literatura que eu gostaria de fazer. Sim. Mas ao mesmo tempo eu achava que era um exercício de escrita interessante para cultivar mesmo esse trabalho do jogo de palavras e tal, né? E ao mesmo tempo eu acho inusitado porque é um texto que tem uma fluidez e uma leveza que no limite não é minha. É por isso que eu brinco que eu falo que é do cachorro mesmo, é daquela condição canina, né? Eu lembro uma vez de uma crônica do Ferreira Goulart na Folha de São Paulo, em que ele falava algo mais ou menos assim: feliz mesmo é meu gato, porque ele não sabe que morre. Eu gostaria de cornetar. Recentemente eu li uma notícia nas redes sociais a respeito de um livro da escritora Ana Maria Machado, cujo único trecho começou a ser interpretado como se fosse uma espécie de apologia ao suicídio por parte da autora, né? E todo mundo que conhece minimamente a autora teria consciência de que não se trata absolutamente disso daí, né? A cornetagem, digamos assim, não é apenas pelo tipo de reação que aconteceu, mas é pela maneira, muitas vezes, como as pessoas pegam um único trecho, interpretam de uma determinada maneira, e isso cai na rede social e vira um maremoto tão terrível que não tem absolutamente nada a ver com todo o conjunto do livro do qual aquele trecho foi transcrito, e muito menos com o autor. Então eu acho que numa época de temporalidade tão acelerada, principalmente nas redes sociais, eu acho que as pessoas têm que pisar muito no freio, mas desacelerar muito e começar a ter um carinho que a literatura merece e que ela vem sendo maltratada de várias maneiras no contexto em que nós estamos vivendo. Eu acho que uma mensagem que eu deixaria é que no meu caso particular, e eu acho que é no caso de muitas pessoas também, a literatura ela tem um elemento sagrado, propriamente dito. Não é apenas um hobby, isso daí. Não é nem um apêndice da sociologia para conhecer o ser humano. A literatura ela oferece outros caminhos de conhecimento do ser humano, né? E aí quando eu falo que é um elemento sagrado, e os amigos que me conhecem sabem muito porque eu repito isso daí, a literatura nos salva, dia a dia, são pequenas salvações sem transcendência, né? E eu acho que é nesse sentido que as pessoas deveriam respeitá-la e olhá-la com outro viés, porque ela é muito, mas muito importante para muita gente. Não é apenas um ato de escrita, é muito mais que isso.